comunidades terapêuticas vinculadas a programas de financiamento. Nós gostaríamos de convidar Lucas Roncati e também a Kátia Izikawa. Bom dia. Vou começar agradecendo a FEBRACT, na figura do Beto, nosso presidente, o Pablo, nosso gestor, pela oportunidade de ministrar esse momento, essa troca de ideias com vocês. Junto com a Kátia, eu vou falar um pouquinho, nós vamos falar sobre a metodologia que nós adotamos para o funcionamento das comunidades, para a coleta desses dados, e vamos apresentar os resultados de uma política de financiamento de comunidades terapêuticas. Distante de nós querer dizer que esse seja um modelo único ou exclusivo, mas é de fato um modelo muito alinhado às boas práticas em saúde mental, um modelo alinhado a evidências científicas para o funcionamento das comunidades terapêuticas, e que a gente vai defender com essa apresentação de dados, como a nossa mestre de cerimônias disse, inédita, é a primeira vez que se compila tantas informações sobre os acolhimentos das comunidades terapêuticas. A gente vai apresentar resultados de fato para colocar, não a FEBRACT, mas a rede da FEBRACT, as comunidades terapêuticas que estão inseridas nesse modelo, num lugar diferente, num lugar de uma discussão muito mais segura. Então, nesse tempo, eu devo falar por alguns minutos inicialmente, e a Kátia vai encerrar. Eu vou falar da parte da metodologia, a Kátia vai encerrar com os dados, e a gente vai abrir um espaço no final de 20 ou 30 minutos, dependendo como a gente tiver de tempo, para que vocês possam participar. E eu vou, antes de entrar efetivamente na apresentação, fazer uma propaganda para o período da tarde, porque a nossa ideia, nós vamos sair do almoço e vamos voltar às 15 horas. A ideia do período da tarde é a gente fazer um momento como se fosse de um debate público, como se fosse de uma audiência pública. Então, a composição das mesas, ela vai estar voltada para provocar na plateia a participação e a discussão sobre os temas. A gente vai ter um microfone permanente, como se fosse de fato uma audiência pública, na qual uma parte da nossa equipe vai registrar tudo que foi discutido em tempo real, como numa audiência mesmo, né? Para a gente sair com esse documento, com essa ideia. A gente discutiu um pouco ontem à noite se nós deveríamos reduzir o auditório. A gente foi inocente, né? Com uma participação maciça aí na conferência. Então, entrando na minha fala, faço esse convite para vocês virem à tarde, agradecendo a presença de vocês em nome da FEBRACT. Eu, como dito pela colega, me chamo Lucas Roncati, atuo na FEBRACT mais voltado para esse gerenciamento da política de drogas no Estado. Vou seguir a minha fala nesse caminho. Para dar uma contextualizada, as comunidades terapêuticas surgiram no Brasil mais expressivamente na década de 70, marcadas por uma massiva influência religiosa que mesmo num movimento de pessoas bem intencionadas, essa influência contribuiu muito expressivamente para que as comunidades se distanciassem de um modelo técnico do financiamento de comunidades, do funcionamento de comunidades terapêuticas. Os 20 anos seguintes, aí, a partir da década de 70, foram marcados por um desenvolvimento muito expressivo de muitos serviços, e cada vez mais a gente foi ficando distante de uma metodologia, de um modelo e um método de funcionamento para as comunidades. A gente tem o ano de 1990, notadamente pelo início das atividades da FEBRACT, como marco da reorganização das comunidades terapêuticas no Brasil. Muitas outras organizações surgiram para contribuir com a qualificação dos profissionais e dos programas,
e isso culminou para que no ano de 2001 a gente tivesse a primeira legislação sanitária no Brasil para comunidades terapêuticas. Toda essa organização e esse funcionamento levam ao primeiro financiamento de comunidades terapêuticas no ano de 2012, através da Senai. E eu vou discorrer que no financiamento de comunidades terapêuticas, tanto no nível federal como estadual, a gente passou por uma cronologia muito semelhante à da história das comunidades terapêuticas do Brasil, que é a ausência de critérios de funcionamento no início e um processo de regularização a partir de uma defesa parcial, porque não é todo mundo que defende essa ideia, de uma metodologia mais técnica, de um rigor mais científico para o funcionamento das comunidades. Então, como eu dizia, né, nós temos essa questão marcada nas comunidades terapêuticas, no poder público e nos modelos de financiamento. Nas CTs, uma forte influência religiosa que contribuiu para que demorasse mais para se estabelecer parâmetros técnicos e éticos. No poder público, a gente tem uma rede de saúde pública sem a inserção da temática de álcool e drogas. Historicamente, o crédito das comunidades terapêuticas, na década de 70, 80, 90, ele é principalmente uma resposta da sociedade civil para a ausência de qualquer proposta do poder público para cuidado em álcool e drogas. E aí, ainda atualmente, a gente tem a ausência significativa de comunidades terapêuticas na rede pública de serviço. Embora nós tenhamos uma ação expressiva no estado de São Paulo e em alguns outros estados, um financiamento significativo de alguma coisa perto de 7.000 vagas lá na Senad, a gente sabe que as comunidades ainda estão distantes de estarem inseridas como um equipamento da rede pública de saúde. E aí eu fiz um compilado assim que para a gente defender a ideia de uma política pública em álcool e outras drogas, e a nossa defesa vai ser essa, de que a comunidade terapêutica ela não é o melhor ou o pior, mas ela é um recurso indispensável no cuidado e na atenção às pessoas que padecem da dependência química. A nossa defesa é que a comunidade terapêutica tem que ser parte de uma política sobre drogas, uma política temática, uma política que envolva diversas secretarias, mas que reconheça o nosso funcionamento. Só que a nossa defesa não é cega. A gente não defende que a comunidade terapêutica deve estar inserida por ser comunidade terapêutica. Ela deve estar inserida por existir uma metodologia que ela deve seguir para receber financiamento público e conseguir cada vez mais ter resultados efetivos sobre o seu funcionamento, que é o que nós vamos trazer aqui para vocês. Então, se a gente pensar em políticas públicas, a gente tem que pensar em um serviço que promova cuidados em saúde mental, alinhado histórica e eticamente com as reformas psiquiátricas, com a reforma do SUS, com a própria reforma do cuidado da dependência química, um serviço que promova e esteja voltado o tempo todo para atividades de reinserção social e não atividades de isolamento que afastam as pessoas do convívio com a sociedade, e um serviço que esteja pautado na garantia de direitos. E aí, trazendo as metas na sequência da minha fala, vai ficar bem claro que a gente está chamando de garantia de direitos aqui. Não é nenhuma posição esquerdista, nem revolucionária, não é nenhuma posição ideológica. A gente está falando de direitos que as pessoas precisam ter como cidadãos, não como dependentes químicos. Direitos que nós temos e que todo mundo que está em um atendimento precisa ter. Eu fiz uma menção que nós vivenciamos das experiências culturais à ciência, como eu disse, né, serviços que não tinham orientação técnica, que sequer tinham equipes técnicas em seu funcionamento, mas que a gente pode pensar num modelo bastante adequado, no qual tenha definido parâmetros técnicos, parâmetros legais e parâmetros financeiros. Eu vou discorrer sobre o funcionamento do terceiro setor, defendendo por que a gente elenca cada um desses eixos e garantia de direitos humanos à população atendida.
fiz um curso intensivo de PowerPoint, então meus slides estão cheios de onda e o Pablo me deu o curso. Então vou dividir a minha fala, a minha apresentação nesses 3 momentos. O modelo de gestão do terceiro setor, o funcionamento do serviço em si e as estratégias para a efetividade da reinserção social. E eu vou detalhar a metodologia que de fato fica redundante, especialmente porque algumas pessoas são das comunidades terapêuticas do recomeço, para as quais eu peço paciência e aproveito para parabenizá-las, para a gente chegar nesse dado pelo serviço que vocês executam, sem dúvida. Mas a gente tem muitas pessoas que são de outros estados e que não conhecem tão profundamente o que para nós é rotineiro, é dia a dia, então eu vou detalhar isso na minha fala. E aí, principalmente antes de começar, a epistemologia dessa apresentação é a seguinte: nós chegamos à evidência de que os resultados que nós temos estão ligados à metodologia que a gente defende. Então, quando a Kátia trouxe os expressivos dados de alta terapêutica, os expressivos dados de desligamento qualificado, de inserção no mercado de trabalho, que é o que ela vai apresentar para vocês, explicando qual foi a metodologia que a gente utilizou, a gente tem muita certeza que não foi por nenhum tipo de ação mirabolante. É uma ação técnica, concreta, quase behaviorista, porque é muito palpável aquilo que a comunidade terapêutica teve que fazer, que é a metodologia, para que a gente conseguisse chegar nesse tipo de resultado. Então, falando da gestão compartilhada, através da Lei 13.019, que propõe que o financiamento do terceiro setor, das entidades sem fins lucrativos, pode se dar através de uma atuação em rede, que é o que a FEBRACT faz. O Estado celebra um convênio com uma organização celebrante que se liga e oferta uma rede de organizações executantes para garantir os atendimentos à população. Nós fizemos isso aqui em São Paulo baseado na inserção das comunidades na rede pública de serviços. Então, as comunidades terapêuticas estão partes e são integrantes de uma rede pública de serviço. Ela não está isolada do território e o usuário não acessa esse serviço sem que ele esteja inserido na rede pública de serviços. Nós fizemos o desenvolvimento de uma gestão de vagas online, que nos garantiu, através de um sistema online, que a comunicação entre os órgãos encaminhadores, nós temos hoje 117 portas de entrada, serviços de saúde, CAPS-1, CAPS-AD, ambulatórios de saúde mental, serviços de atenção básica do SUS, que encaminham para a comunidade terapêutica. Essa interlocução entre o serviço e a comunidade terapêutica independe da nossa participação como profissional, porque ela é online. O serviço encaminhador enxerga a comunidade terapêutica e a comunidade terapêutica enxerga o órgão encaminhador. Ambos conseguem olhar para o usuário, assim como nós, em tempo real, para saber onde essa pessoa está e para onde ela está indo. Eu citei o monitoramento, fazendo uma menção ao PNUD, meu Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Junto com o governo do Estado, nós contratamos uma consultoria e desenvolvemos uma metodologia de avaliação para o usuário. Então, através de profissionais com nível superior, notadamente os psicólogos, os assistentes sociais, as pessoas têm uma avaliação quando elas entram no nosso serviço, elas têm uma avaliação de permanência mensalmente, e elas têm uma avaliação de desligamento. Nessas avaliações, a gente usa escalas internacionais, como o TIA, por exemplo, escalas de depressão, para a gente conseguir medir qual a condição de saúde que essa pessoa chega, qual a condição social que essa pessoa chega e qual a condição de saúde social quando ela vai embora. Na permanência, o tipo de atividade que é desenvolvido é onde a gente consegue entender a melhora dos resultados. Comunidades terapêuticas com mais serviços voltados para a rede têm um número maior de desligamentos qualificados. E o processo de prestação de contas, que a gente faz uma defesa severa, de certa forma
com uma crítica à maneira como outros financiamentos se constituíram no Brasil, que a gente não entende que o recurso público tem que ser dado para o terceiro setor, porque não é um favor que o poder público presta, é um direito que a população tem e um dever que o poder público tem de financiar. Para a gente garantir o dever, a gente tem que garantir aonde esse recurso é utilizado. Então, quando nós assumimos o desafio bastante complicado de fazer uma prestação de conta de 32 bilhões de reais para o governo do Estado de São Paulo, ofertando uma rede de 1.335 vagas, nós temos nota de todos os serviços de cada um dos centavos que foi utilizado em qualquer lugar que seja do Estado. A defesa que a gente tem é que o governo pode financiar a gente, porque os nossos serviços trazem transparência na utilização do recurso público. Então, nós assumimos o trabalho, mas isso nos colocou num lugar de negociação muito melhor, porque não é um favor, é uma política pública que está alinhando o poder público com a sociedade civil. Então, fiz bastante questão de citar o processo de prestação de contas, que também é online, também foi desenvolvido por nós, e nós temos esses dados também em tempo real. Sobre o funcionamento do serviço em si, como eu falei para vocês, os princípios dos direitos humanos, ausência de atividades forçadas ou exaustivas e voluntariedade de adesão. Isso é bastante claro, a gente só fala de comunidade terapêutica como serviço voluntário, o serviço que não faz atendimento voluntário não é comunidade terapêutica, mas é importante citar isso novamente, porque como algumas pessoas disseram, o Beto disse isso ontem, tem gente que confunde e acaba nos colocando num balaio que não é nosso. Trazendo mais algumas características, critérios claros de admissão, permanência e alta. Então, nós conseguimos, quando a gente linkou a avaliação médica na rede pública de saúde, na grande maior parte dos casos, ou pelo menos a gente diminuiu muito a ocorrência de serem encaminhadas para comunidades terapêuticas pessoas que precisavam se beneficiar de outros serviços e não de comunidades terapêuticas, porque a gente tem uma articulação para uma rede de atendimento. Na grande maior parte dos casos isso acontece. E aí eu registrei o acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, que por alguns motivos que não me cabe defendê-los aqui, a gente não conseguiu avançar na RDC 29, a gente não conseguiu avançar na resolução do CONAD, e a gente sempre teve textos que não nos deixavam entender de fato o que era para ser feito, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. E aqui em São Paulo, a partir da resolução que regulamentou o funcionamento das comunidades, o Estado foi muito claro quando ele escreveu: oferta de atividades de espiritualidade. Ponto. Livres. Ponto. Não obrigatórias. Então, na nossa rede de comunidades terapêuticas, nesse dado que a gente traz aqui, todas as comunidades terapêuticas têm alguma prática de espiritualidade. Algumas religiosas, outras não. Algumas fora da comunidade, outras interna à comunidade. O nosso esforço em tempo constante com a equipe, o monitoramento dos atendimentos, é para que nenhuma atividade seja obrigatória. E quando a gente está dizendo da atividade não ser obrigatória, como defendeu o representante dos direitos humanos quando nos reuniu conosco, esse é o melhor modelo. O melhor jeito de não ser obrigatório é a pessoa poder escolher, ou seja, ter uma atividade concorrente àquele momento da espiritualidade. E a título de informação, a comunidade que apresentou o melhor dado, a número 1 do nosso ranking, isso nós não vamos divulgar hoje, mas a gente ainda vai divulgar. A número 1 do nosso ranking é uma comunidade evangélica que já teve um programa de tratamento proselitista, que acreditava que as pessoas ficavam limpas, ficavam bem, quando elas se convertiam. Hoje, essa comunidade terapêutica, a partir desse modelo de financiamento, é o nosso melhor indicador de resultado aqui no Estado de São Paulo. Então, eu faço uma defesa bastante enfática de que quando a gente quando a gente defende o acesso de forma livre e não obrigatória a atividades de espiritualidade, a gente está defendendo
maior chance da pessoa ficar bem, e não o contrário a isso. Olha isso, que legal esse slide. Você viu, Leandro? Aí, vocês vão ver o último é impressionante. Falando do que eu chamei de efetividade na reinserção social, eu faço um link com as metas do serviço, que é a parte final do meu momento, para que a Kátia possa trazer os dados para vocês. O que o Estado estabeleceu como meta para o financiamento, que também nos assustou lá atrás, quando a gente pega a primeira meta, que é 90 dias de permanência, o primeiro ano do programa Recomeço tinha 46 dias de permanência. Então 90 dias de permanência era o dobro do que o início das atividades. Então era assustador, porque assim, o que a gente discutiu na FEBRAC tinha como nós vamos conseguir, como nós vamos dar conta de fazer esse número chegar perto disso. Mas a gente se desdobrou a entender qual a relevância que uma meta tem, porque uma meta é uma obrigação, a gente, ao receber recurso público, tem que seguir, ela não é negociável, ela está imposta para o cumprimento. A gente fez o exercício de qual é o entendimento que nós temos sobre essa meta e como ela pode melhorar o funcionamento do serviço em si, como ela melhora a chance que a pessoa tem de ficar bem. Então, 90 dias de permanência, medir a média de permanência e entender qual é o momento que cada usuário vai embora do serviço e qual é a etapa da comunidade terapêutica que precisa se reestruturar, que precisa se reinventar para que a pessoa tenha melhor adesão. Porque todos os dados internacionais mostram, quanto menos tempo a pessoa fica exposta ao tratamento, menor a chance ela tem de ficar bem. Então, num tratamento que tem um financiamento que propõe 180 dias, a gente defende que o usuário vai ficar pelo menos 90 dias, ter como média de permanência. 50% de encaminhados para cursos de qualificação, que é curso de qualificação profissional, e aí aqui de fato a gente está fazendo uma defesa de que o usuário que está na comunidade terapêutica acesse um curso dentro ou fora da comunidade terapêutica, mas que não tem como objetivo fim a produção. Não é chamar uma linha de produção de curso de qualificação. É ofertar um curso de qualificação que independe daquilo que vai ser produzido. Porque o produto é capacitar o usuário, não produzir alguma coisa. 80% de atendidos em outros serviços da rede pública regional, CRAS, CREAS, CAPS, CAPS-AD, serviços da justiça, Poupa Tempo, atividades culturais e de lazer, porque a gente faz uma defesa da desinstitucionalização, de cuidar dessa pessoa fora da comunidade terapêutica, de visar a reinserção social desse usuário. Aí, essa meta parece bastante com essa, mas essa 80% é de atendimento em outro serviço físico. Os 60% de atividades de convívio social fora da unidade de atendimento, como, por exemplo, uma ida ao parque, a um grupo de autoajuda. Frequentar grupo de autoajuda é meta no nosso serviço e está bastante ligado a esses indicadores de resultados que nós vamos trazer. 50% de desligamentos qualificados. A Kátia vai explicar mais detalhadamente, porque já é bem parte do resultado que ela compilou como socióloga, mas nós separamos o que é a alta terapêutica do que é desligamento qualificado. Porque a alta terapêutica condiciona o cumprimento do tempo, o cumprimento do projeto estabelecido como tempo. E não apenas pela lógica do acolhimento social que nós estamos inserindo aqui, mas por entender que a pessoa pode melhorar, independente dela não ter ficado 6, 7, 5, 6 ou 7 meses na comunidade. Então, o desligamento qualificado avalia a condição social que a pessoa chegou e para qual condição social que ela está indo embora. O acompanhamento por 12 meses após a saída, que é o follow-up, para nós é muito satisfatório dizer. O Pablo, na pesquisa de doutorado dele, fez um follow-up e é o primeiro follow-up de comunidade terapêutica no Brasil, mas com uma amostra
expressiva de atendimentos de 2 comunidades terapêuticas, ele vai falar, e a gente está conseguindo construir um dado de uma rede de atendimentos. Nós já fizemos 15 mil atendimentos. Na hora que a gente tiver follow-up de toda essa população, a gente vai ter um dos dados mais relevantes no cenário mundial das comunidades terapêuticas. 100% de referência no CRAS ou CREAS e cadastro no CadÚnico. Então a gente entende esse usuário inserido na assistência, todos têm que ser inseridos na assistência. 100% dos profissionais de nível superior capacitados. Nós temos que oferecer uma ação de capacitação a cada 3 meses. A gente tem uma meta de 6 capacitações. A gente tem uma meta de 6 capacitações ao longo de todo o período. A gente já fez 7. A gente ainda tem 8 meses de trabalho pela frente. A gente já está superado a nossa meta, porque a gente defende bastante que é assim que muda os serviços. Aqueles que não estão conseguindo enxergar por causa da mesa, eu no final vou tenho o meu telefone, vocês podem me escrever, eu passo essa apresentação para vocês sem nenhum problema. E 70% dos profissionais de nível médio capacitados, os conselheiros de independência química têm que ter pelo menos formação de nível médio. E aí, a última parte da minha fala, eu chamei aqui de garantia de direitos como estratégia de eficácia. Vou fazer uma menção a uma fala do Pablo, que ele fez essa semana para uma galera que gosta muito pouco da gente, que gosta muito pouco das comunidades terapêuticas, que quando a gente lê num relatório que eles visitaram comunidades terapêuticas com violação de direito, a gente primeiro separa o que é do que não é comunidade terapêutica. Então não era voluntário, não é comunidade terapêutica. Do que era comunidade terapêutica e a gente encontra violação de direito, nós também somos contra. Nós também não queremos que esses serviços fiquem violando o direito das pessoas. E esse é o papel de uma federação, é defender que a melhora da qualidade dos serviços vai melhorar a maneira como as pessoas estão recebendo cuidado e melhorar a chance de elas ficarem bem. Acolhimento voluntário e gratuito. A defesa é de um serviço financiado pelo poder público. Então, o que a gente quer defender é que esse modelo de financiamento pode ser um modelo a ser replicado em outros estados, pode ser replicado em nível nacional. A gente tentou bastante, ainda não conseguimos, mas a gente faz essa defesa de que ele pode ser replicado em nível nacional. Avaliação médica prévia na rede pública de saúde. Algumas pessoas ficam de cabelo em pé, já dei até uma brigada com ele uma vez por causa disso. Brigada no bom sentido, uma discutida saudável lá na biblioteca do Senado do Brasil, do Ministério da Justiça. Nós padecemos bastante para conseguir que isso fosse regra aqui em São Paulo. O ano de 2014, que é o início das nossas atividades, foi muito difícil. Porque a gente ia no CAPS, o CAPS não queria encaminhar, a gente ia na saúde mental, a saúde mental não queria encaminhar, a gente ia na UBS, a UBS não queria encaminhar. Mas foi a partir desta regra que nós fizemos a aproximação dos serviços para que as comunidades terapêuticas pudessem entender como os usuários poderiam se beneficiar da rede de saúde mental e a rede de saúde mental pudesse conhecer a comunidade terapêutica e entender de que maneira que a população poderia se beneficiar desse serviço. E mesmo nos casos de maior resistência, como nós tivemos em Bauru e São José do Rio Preto, CAPS AD3 resistência, CAPS de redução de danos forte, e que hoje tem fluxo exclusivo com a comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas de Bauru só recebem usuários se forem encaminhados pelo CAPS AD, assim como as comunidades terapêuticas de São José do Rio Preto, que a gente sequer conversava, CTs e rede de saúde mental, e a rede de saúde mental pediu exclusividade no encaminhamento para as comunidades terapêuticas. A dureza da batalha trouxe o ganho do benefício. Hoje, a gente tem um cuidado de saber que a pessoa passou por uma avaliação médica, uma avaliação psiquiátrica, e ela não está vindo totalmente desorganizada para a comunidade terapêutica, sem sequer a gente saber qual é a sua condição de saúde. Elaboração do PAS, a Kátia vai trazer um pouco
do cruzamento das atividades com os resultados, proibição de ações de contenção física ou medicamentosa, naturalmente, informar critérios de admissão, permanência, saída e o programa de acolhimento social, permitir visita familiar e acesso aos meios de comunicação. A reinserção familiar é uma meta do nosso serviço. Claro que a gente não consegue para todos os casos, mas esse é um desafio que precisa ser cumprido, que a família seja acionada e participe do processo de recuperação. Atividades religiosas não obrigatórias, como eu expliquei, vou reiterar, eu fiz uma fala lá em Sertãozinho, e a dona Itália veio falar comigo no final da palestra, ela falou, agora eu vou falar de espiritualidade, eu acho que você acabou com a minha fala. E eu falei, não, mais uma vez, a defesa da atividade de espiritualidade não obrigatória ampliou as chances das pessoas se recuperarem, e não o contrário. Permitir que o sujeito que não se identifica com a religião espírita, porque ele é evangélico, frequente a religião evangélica, aumenta os fatores de proteção e, consequentemente, aumenta as chances dessa pessoa conseguir o processo da reinserção social. Então, essa defesa não é contrária às comunidades terapêuticas, ela é contrária ao proselitismo e em favor das comunidades terapêuticas e das pessoas. Atendimento psicossocial individual e em grupo. É uma discussão longa de qual é a equipe adequada para a comunidade terapêutica. Aqui, em São Paulo, a gente exige uma dupla psicossocial, alinhado à norma RH do SUAS. Tem que ter o psicólogo e tem que ter o assistente social como um serviço de acolhimento, um serviço de alta complexidade. Então, os resultados que a gente traz tem essa equipe como referência. E eu não vou entrar no mérito de qual outra equipe que poderia ser. O que a gente está defendendo tem essa equipe como referência. E por fim, acesso a todos os recursos disponíveis na comunidade local. Nós podemos dizer que dessa amostra de 68 serviços que a gente traz, não se aplica a nós dizer que os usuários estão em isolamento social, que eles não têm contato com a sociedade. Pelo contrário, a comunidade terapêutica cumpre com o papel de garantir que ele acesse a comunidade local muito mais do que ele acessava quando ele estava usando drogas, porque esse é o nosso papel, fazer uma reestruturação social. E aí, a partir dessa metodologia, eu passo para a Kátia descrever um pouco quais foram os resultados que a gente traz. Bom dia, o último slide do Lucas, que é aqui, que tem um fechamento, cadê? E quando a gente pensa no serviço financiado pelo poder público, aí a gente precisa mostrar a eficácia, porque uma coisa a gente sabe o que a gente faz dentro do processo terapêutico lá quando o acolhido está lá com a gente. Mas e depois? O que é eficácia? Será que deu certo mesmo? E o que a gente tem visto em história, né, de quando o acolhido sai, a gente dá uma esquecida no acolhido. Deixa lá, ele está com a família. Então a gente não tem esse contato, esse acompanhamento do depois. E é esse acompanhamento do depois que vai corroborar as nossas práticas que a gente fez dentro do processo de acolhimento. Então, quando a gente pensa em eficácia, a gente pensa na questão da abstinência. Quanto tempo esse acolhido ele fica em abstinência depois que ele sai do processo de acolhimento? E aí, e os indicadores de qualidade de vida? Como que a gente pensa os indicadores de qualidade de vida? O acesso a grupos de mútua ajuda, lá no momento que ele já está fora da comunidade, o acesso aos grupos religiosos, a questão do estudo, a questão do trabalho e a relação da família. Relação com a família de origem e a relação com a família constituída. O Pablo, acho que amanhã, vai fazer a apresentação dos dados dele, da pesquisa dele, que também vai corroborar com isso. É a partir daquilo que o Pablo
identificou cientificamente com scores científicos que a gente consegue ver aqui a eficácia das comunidades terapêuticas financiadas pelo poder público. O método, como o Lucas falou, a gente tem, para fazer o acompanhamento dos acolhidos, tem os formulários de avaliação e monitoramento que foram desenvolvidos pelo PNUD. Então, são 4 formulários durante o processo de acolhimento, que é o cadastro do beneficiário, a avaliação de entrada, o andamento, a avaliação de andamento e a avaliação de desligamento. E depois que o acolhido sai da comunidade, é o formulário de pós-acolhimento. Então, a gente vai ver aqui hoje os resultados de 2 formulários, o desligamento e o do pós-acolhimento. No desligamento do acolhido, o que a gente tem, o que compõe esse formulário de desligamento? Questões sobre inserção social, a participação, se o acolhido participa de programas de transferência de renda, como está a vinculação com o trabalho e o vínculo familiar. Questões de prevenção e recaída, como esse acolhido, no processo de acolhimento dele, desenvolveu as ferramentas e todos os manejos com questão à prevenção e recaída quando estão em situações de alto risco, quando pensam em decisões aparentemente irrelevantes que vão levar a situações de alto risco. Isso a gente também consegue ver na prevenção e recaída. Aqui, novamente, a gente tem 2 momentos para fazer as escalas psicométricas. No momento de entrada, na avaliação de entrada, que a gente tem o TI, o IVA e a RADS, e no momento de desligamento também, a gente replica essas escalas para ver o processo de melhora desse acolhido durante o período de acolhimento. E depois a questão de desligamento em si, qual é o destino desse acolhido, para onde esse acolhido está indo, qual é a condição de autossustento e qual é o tipo de alta. Aqui, a condição de autossustento, se ele tem uma condição plena, parcial ou ele não tem condição de autossustento, e os tipos de alta, aquilo que a RPC 29 vem falar sobre as altas, alta terapêutica, alta solicitada, alta administrativa e evasão. E nos formulários de acompanhamento pós-acolhimento, a gente abrange questões como condição de autossustento, o vínculo familiar, o acesso aos grupos de apoio, o grupo de autoajuda e os grupos religiosos, e a situação de consumo de substâncias psicoativas. Do desligamento, qual que foi a amostragem? Nós tivemos acesso a 2.713 registros referente ao acolhimento em 70 unidades de atendimento que são distribuídas no estado de São Paulo. Desses registros, a gente tem 85,6% do gênero masculino, 13,7% registros do gênero feminino, então acolhidas, e 0,7% de informações sobre o grupo transgênero, né, do grupo trans. E daí, a faixa etária, 28% entre 18 e 29 anos, 36,6% entre 30 e 39 anos, 23% entre 40 e 49, 10,13% entre 50 e 59 e 2,1% acima de 60. Peraí. Aí aqui a gente tem quase mais de 60% de acolhidos com até 40 anos. Isso é um dado bem expressivo que a gente precisa de pensar. Nessa faixa, quais estratégias para esse público aqui? Então é um dado muito expressivo esse. Eu também fiz a aula com o Lucas de mudança de lares. E daí no desligamento a gente tem destino do acolhido social. A gente tem o destino de desconhecido, 11,4%, detenção no sistema prisional, 0,3%, moradia própria com a família, isso daqui é um dado muito bom, 73,1% dos acolhidos eles vão para moradia própria ou vão voltar a morar com a família, 5,5% em situação de rua, 7,6% transferências para outros serviços de acolhimento e 2,1% transferências para serviços de saúde.
condição de autossustento, a gente tem sem condição de autossustento 24,2%, a condição plena, ele tem que ter um vínculo empregatício ou uma atividade remunerada, 19,5%, condição parcial de autossustento, dependência familiar ou benefícios sociais, são 55%. Esse missing data são dados que não tinham respostas, então a gente não considerou, a gente anota aqui, mas não considera. E aí, como o Lucas falou, é uma meta do programa o desligamento qualificado. E aí, como que a gente pensa o desligamento qualificado? A gente pensa dos acolhidos, a questão do destino do acolhido, para onde ele vai, se é para moradia com a família, se é situação de rua, sistema prisional, aquele dado que a gente tinha mostrado anteriormente. A questão da condição de autossustento, a intersecção desses dois dados, a gente vai ter um desligamento qualificado, que aqui dos 2.000, só deixa eu pegar o dado aqui, 2.713, 1.850 registros tiveram alta qualificada, essa é a intersecção desse dado, que significa 68,4%. Então, diferente daquilo que a gente vai estabelecer com relação aos tipos de alta, que antes o acolhido só fica bom quando ele fica 180 dias e tem alta terapêutica, não, aqui o desligamento qualificado é para onde esse acolhido está indo. Ele está indo para um lugar progredido e qual é a condição de autossustento dele. E a gente tem esse dado, 68,4%. Pegando os dados de desligamento qualificado e relacionando com a alta. E esse daqui é o dado que fala que não é só a alta terapêutica que tem um desligamento qualificado. A gente tem outros tipos de alta também. Então eu tenho 46,7% dos desligamentos qualificados são determinados como alta terapêutica, 41,6% como alta solicitada, 10,3% como alta administrativa e 1,5% como fuga ou evasão. Então aqui, desligamento qualificado é muito mais que a alta terapêutica. É um outro conceito que a gente vem trazer. E aí dos formulários de pós-acolhimento. Então, até agora a gente falou como é que o acolhido sai da organização, como é que o acolhido sai da comunidade terapêutica. E agora a gente vai falar como é que é o acompanhamento dele, como ele está depois que ele saiu da comunidade. Os registros foram 2.363 registros, referente a 38 unidades de atendimentos, distribuídas em todo o estado. A gente não, aqui, só para dar um apontamento, são 38 unidades das 69, porque foi um sistema que foi lançado agora, em setembro, então muitas organizações estão colocando no sistema, por isso que a gente não tem de todas. A aplicação, como que é feito? O acompanhamento é feito mensal e, conforme o edital prediz, acompanhar durante 12 meses. Então, a gente tem 12 aplicações aqui, um total de 12 aplicações. Quando a gente tirou os dados dos 2.363, da aplicação, da primeira aplicação até a oitava aplicação, a gente teve 2.249 registros. Então, a oitava aplicação foi a aplicação de corte, porque é a última aplicação que tem mais dados consistentes. Porque se eu pegasse a última, a 12ª aplicação, a gente não tinha tanto dado consistente, não tinha tanto volume de dados, e isso daria um viés que poderia nos confundir, que são os confundidores na questão da metodologia. Então, a aplicação de corte é a oitava aplicação. Os próximos dados é tudo dessa aplicação de corte da oitava. A efetivação do contato. Será que a gente conseguiu ter contato com esse acolhido ou não? Os técnicos? Então, esse acolhido está em acolhimento social, 1%. O ex-acolhido em sistema prisional, 0,5%. Acolhido
ex-acolhido ou familiar responde, a gente conseguiu contato, 62,5%, então quer dizer que é um dado válido, porque a gente conseguiu contato com os acolhidos, porque uma coisa é a gente ficar fantasiando, a gente conseguiu não contato, vamos pensar tal. Não, a gente conseguiu contato, aqui a gente conseguiu também contato, tanto com o ex-acolhido quanto a família, mas eles se negaram a responder os formulários, e aí a gente não aplica, né? E os não localizados, 69 registros, que são 33,2%. Então, aqui a gente consegue contato com 62,5%. Aí a situação de uso de spa, que aí é muito legal. Na 8ª aplicação, ou seja, depois de 8 meses, a gente tem 69% dos acolhidos que não tiveram uso de spa. Isso é um dado muito bom. Então, significa que esse processo que eles ficaram durante o tempo na comunidade terapêutica teve um resultado positivo, que eles não voltaram a usar, 69% não voltaram a usar. Aí, o que é usar pouco? Teve uma situação de uso durante o mês, 8,5%, seria que as recaídas. E usa mais de 5 vezes no mês, então voltou ao uso, 22,5%. Então aqui, ó, quando ele faz o processo de acolhimento numa comunidade terapêutica, depois de 8 meses, quase 70% dos acolhidos não voltam ao uso de droga. Isso é um dado muito, muito, muito bom. Isso é a gente fazendo histórias, comunidades terapêuticas. É com isso que a gente vai falar. Tá vendo que funciona? Essa é a eficácia. E daí, o acolhido mantém o vínculo familiar, o vínculo com a família de origem, 86%, quase 87%. Os acolhidos mantêm. Quando o programa vem e fala, é meta do programa, pensar a busca ativa da família, a vinculação familiar é para cá, ó. A gente tem um vínculo bom e regular, 86,9%. É um dado também muito bom. A gente sabe que é a partir do vínculo, pessoas bem vinculadas, é fator de proteção para o não uso. Então é um dado muito bom também. A questão com a família constituída, 58,9% também tem um vínculo bom familiar com a família constituída. Condição de autossustento. Esse dado, então, é bem legal. Aqui, que não possui condição de autossustento, no 8º mês pós-acolhimento, a gente tem 16,3% que ainda não possui condição de autossustento e 70,5% ele está em trabalho remunerado. Isso é um dado muito bom. Ele está aqui trabalhando e aí a gente diferenciou os que estão trabalhando e os que são beneficiários de programas de transferência de renda. Então, 70,5% estão trabalhando, 13,2% beneficiários de programa. Se a gente for voltar naquele dado inicial da condição de autossustento, a gente tem aqui, ó, 83,7% que o acolhido tem uma condição de autossustento. Então, assim, depois de 8 meses, os nossos acolhidos, ou as pessoas que passaram pela comunidade terapêutica, elas têm uma condição de autossustento. E depois a questão eu estou perguntando para eles se eu estou muito rápido, e aí eu deveria perguntar para vocês, né? Se eu estou muito rápido, mas qualquer coisa vocês falam mais devagar. Vamos lá. A frequência na educação formal em cursos técnicos e profissionalizantes, a gente tem aqui 14,8% dos alunos participando, né, da educação formal ou cursos técnicos. Aqui a nossa grande dificuldade que a gente enfrenta também no processo que ele está em acolhimento é a oferta desses cursos de capacitação, a dificuldade da rede, né, da gente conseguir acessar esses cursos de capacitação pela rede. Então, mesmo assim, é um dado muito bom que a gente vê que os acolhidos eles estão pensando na questão profissional e na questão educacional. Então, 14,8% estão frequentando a educação formal ou cursos técnicos. Aí a frequência dos grupos de autoajuda. Aqui
46,5% eles estão frequentando semanalmente ou mensalmente os grupos de apoio. Então, a gente vê aqui o quanto a rede protetiva está desempenhando o papel, né? O quanto eles estão conseguindo, com a ajuda dos grupos de ajuda, a permanecer na abstinência e vai fazer todo o processo. 5,6% dos acolhidos, eles estão frequentando também semanalmente ou mensalmente as suas religiões de escolha. E aqui a gente vê também que garantir que o acolhido, no processo de acolhimento, tenha essa liberdade de escolha, de não, eu não quero participar de um culto religioso que acontece que não é a minha religião de escolha. Aqui, quando a gente fomenta que não, tudo bem, você vai participar do seu culto lá externamente, ou aqui dentro você tem esse momento também, a gente vê aqui que eles continuam ter essa liberdade de escolha dentro do processo de acolhimento, vai também dar essa liberdade e essa vinculação também com os grupos religiosos, eles permanecem nas religiões também. E aí, por fim, só para a gente fechar, como que a gente pensa em eficácia, como a gente falou no início da apresentação, a questão da abstinência. Então, 69% não tiveram situações de consumo. A questão dos indicadores de qualidade de vida, 86,9% possui vínculo com a família de origem, 58,9% com a família constituída, 70,5% com o trabalho remunerado e 14,8% frequenta a educação formal ou curso profissionalizante. É com esses dados que a gente consegue falar o porquê que o poder público tem que financiar a partir de metas, de um método diferente, um método estabelecido tecnicamente. O resultado é esse, é a gente ter um índice de abstinência bom e também os indicadores de qualidade de vida. É isso que vai fomentar aquilo que a gente consegue falar. Não, a comunidade terapêutica dá certo? Dá, mas antes a gente não tinha dado. A gente fala, dá porque eu sei que dá, eu conheço fulano que ficou, tá abstinente e tal. Aqui a gente fala, não, dá. E é com isso que a gente consegue comprovar, que a gente consegue afirmar quando a gente vai conversar com outras pessoas, com pessoas que não estão na mesma linha, né? Pessoas que não gostam de comunidades terapêuticas, que falam que a gente cerceia os direitos, que a gente não garante. A gente fala, não, aqui ó, a gente tem dados para mostrar. Então, quando a gente, eu tenho muito contato com os técnicos das organizações, eu falo, precisa de preencher os formulários, vamos lá, tá? Fica incentivando, enchendo o saco, tá? Pelo amor de Deus, é para isso, para na hora da gente falar, a gente não está no achismo ou na fantasia. A gente fala, não, a gente tem dados, a gente tem como comprovar, que é uma prática que, historicamente, as comunidades terapêuticas não tem tanto registro com os programas de... Foi? Tá todo mundo me ouvindo aí no fundo? Beleza. É um jeito de parar de falar, né? Porque eu falo demais e aí eu me empolgo, então a gente corta o microfone. Então, é aqui que a gente consegue falar, não, a comunidade terapêutica funciona. Quando o Pablo falou que a gente estava na Unicamp, anteontem, dentro de um lugar que eles não acreditam em comunidade terapêutica, quando a gente mostra dados, ninguém fala nada. Não tem como a gente falar contra. Opa! Não tem como a gente falar contra aquilo que a gente vê empiricamente. Então, é bom quando a gente pede muito, né? Precisa registrar, precisa deixar tudo registrado. É para isso. É para na hora da gente conseguir dialogar, conseguir argumentar com o pessoal, com o poder público em geral, é falar assim, funciona. Funciona e a gente tem para você. E, olha, o último ficou, eu não aprendi direito a aula, né? E o acesso aos grupos de mútua ajuda, 46,5% dos acolhidos participam dos grupos e dos grupos religiosos, 65,6%. E é isso, acho que... Peraí, gente, assim, eu vou voltar aqui nesse anterior, para o final. Isso daqui é o resultado que nos embasa para a gente conseguir argumentar com as pessoas. A comunidade terapêutica funciona e ela tem uma eficácia.
muito pouco coisas, tem poucos artigos científicos que conseguem mostrar esse trabalho da comunidade terapêutica. Acho que o Pablo foi um dos que iniciou aqui no Brasil sobre isso. Então aqui, ó, comunidade terapêutica funciona. E ela traz esses resultados. Por isso que tem que incentivar, por isso que tem que apoiar, por isso que tem que financiar. Porque dá certo, e a gente consegue provar. Como a gente havia dito, a gente vai deixar um espaço agora para que, caso alguém queira fazer alguma pergunta, eu vou fazer só uma contribuição final. Eu recentemente tive um evento com o Beto, nosso presidente, e o Beto contou um pouco da história dele como padre, o quanto foi difícil quando a gente assumiu o programa Recomeço, fazer esse duplo papel, né, de ser a entidade que congrega as comunidades, mas de ser a entidade que ia fiscalizar. E a gente não fica contando no dia a dia com o Beto, mas a gente leva bastante porrada no dia a dia, às vezes até das próprias organizações, por conta, dessa vez não é de vocês, dessa vez estamos amigos, a gente leva bastante porrada no bom sentido, assim, né, mas a gente tem muito embate com as comunidades no dia a dia. Essa semana um técnico nosso ouviu de que a FEBRAC só atrapalha as comunidades terapêuticas. Na insatisfação de ter mais um relatório para fazer, na insatisfação de temos que atribuir mais uma atividade, mais uma vez tem uma fiscalização. Mas aí eu faço uma menção à fala da Kátia, fazendo uma defesa que não pode ser, em aspas, aí, uma defesa burra. A gente não está defendendo a comunidade terapêutica como modelo. A gente está defendendo a comunidade terapêutica como método. A comunidade terapêutica, enquanto linhas gerais, enquanto modelo, ela está por aí mundo afora, e nós não podemos falar muito sobre ela. Mas a gente está dizendo que dá para defender um método que traz no modelo das comunidades terapêuticas um alto indicador de resultados. E a gente não vai mais precisar passar pelo que nós passamos em 2013. Porque o nosso diálogo em 2013, quando se dizia, vocês trazem resultados, a gente falava, o Instituto Padre Haroldo traz. Porque era o único lugar que a gente tinha dados para apresentar, a única instituição que a gente tinha dados para apresentar. Hoje, nessa rede de comunidades terapêuticas, nós não estamos defendendo o Instituto Padre Haroldo ou o Desafio Jovem de Itatiba. A gente está defendendo uma metodologia de uma rede de comunidades terapêuticas que traz resultados muito eficazes, muito acima da média nacional e, segundo o próprio De Leon, quando teve no Brasil o ano passado, construídos de uma maneira que ele não viu em outro lugar. Então, mais uma vez eu parabenizo as comunidades terapêuticas, porque vocês fazem a diferença. O Beto vai dar um testemunho que pediu para fazer o uso do microfone e na sequência a gente faz as perguntas. Tá bom? Eu vou dar um testemunho porque é importante essa condição das comunidades terapêuticas da FEBRAC fazer essa cogestão e de eu ser presidente da FEBRAC e por outro lado também ser presidente do Instituto Padre Haroldo, e o Instituto Padre Haroldo é um conveniado do programa Recomeço. Então, o Instituto Padre Haroldo também está sujeito às auditorias e à fiscalização da FEBRAC. E o testemunho que eu quero dar para vocês é que em uma auditoria da FEBRAC, que é uma equipe totalmente distinta, uma estrutura totalmente distinta, foi apontada no Instituto Padre Haroldo uma não conformidade muito aguda. E nós fomos notificados enquanto Instituto Padre Haroldo. Essa não conformidade foi levada para a COET. E isso provocou uma auditoria com uma equipe mista do Poder Público e da FEBRAC no Instituto Padre Haroldo. E resultou um documento para nós, no Instituto Padre Haroldo, lembra que eu sou presidente das duas, que nós teríamos 60 dias para cumprir um ajuste dessa não conformidade
sob pena de perder o convênio. Nós, Instituto Padre Haroldo. E eu acolhi aquilo com muita, vou dizer aqui, com muita satisfação pela FEBRACT e com um compromisso que eu tenho com o Instituto Padre Haroldo de ser uma comunidade tão boa quanto todas as outras que estão aqui, que participam. E nós levamos isso para a diretoria do Instituto Padre Haroldo, 20 pessoas. Essa não conformidade estava ligada à inadequação de um voluntário nosso, um voluntário que está no Instituto há muitos anos, e isso foi corrigido, foi dramático, o Padre Haroldo sofreu com isso, e nós corrigimos totalmente e saneamos o problema que nós tínhamos. Graças a essa intervenção FEBRACT e a cobertura da COED, nós estamos hoje totalmente livres do problema que nós tínhamos no Instituto. Mas lembra que nós tivemos uma anotação com um prazo de 60 dias para adequar, caso contrário, o Instituto Padre Haroldo perderia a condição de estar no convênio. E isso era corretíssimo. Eu, como presidente do Instituto Padre Haroldo, falo, isso era corretíssimo, foi isso para aquilo. E essa atuação me ajudou, enquanto presidente, a tomar as medidas necessárias. Então, esse testemunho, de um lado é doído, por ser o Instituto Padre Haroldo considerado um modelo de comunidade terapêutica, mas ele é muito honesto. Nós temos que ter honestidade, transparência e vontade de avançar. Obrigado pela atenção.